Você sabe que o universo Star Wars é composto por muitos filmes e agora muitas séries. É difícil de entender, é um universo extremamente fantasioso com muita informação. Mas se você quer conhecer sem nem mesmo precisar assistir todos esses filmes, a hora é agora. Porque aqui no Critica News está começando o primeiro episódio do nosso quadro explicando o universo Star Wars. Vamos começar falando do filme 1, A Ameaça Fantasma. Tudo começa quando um Jedi e seu padawan, conhecidos como o Jedi Qui-Gon Jinn e seu padawan Obi-Wan Kenobi, bem novinho nesse caso, eles são designados para fazer várias missões pela galáxia e procurar todo esse lado que existe de trazer paz. Um Jedi, ele é um guerreiro da paz, do que a gente tem do Senado, ou seja, ele trabalha para o governo e ele tem o objetivo ali com o sabre de luz dele de fazer paz. Estamos aqui em um mundo onde tem grandes conflitos, uma grande revolução começando de dois lados diferentes. O lado da República, que é o governo, e também temos um outro lado que é os separatistas, que estão começando a ganhar força com o tempo. Star Wars é um universo que mexe muito com o lado econômico, político e social, e aqui não é diferente como da vida real. E é por isso que quando George Lucas criou esse universo, ele teve a consciência de colocar como se fossem patrulheiros da paz, os policiais como os Jedi, os bonzinhos de sabre de luz colorido. Dentre essas missões, a mais importante, assim, pra gente ir bem direto ao ponto e parar de enrolar, foi a que eles foram aí, o Jedi e seu padawan, para um planeta chamado Tatooine, que vai ser muito comentado daqui pra frente. Esse planeta eles acabam indo lá pra fazer uma missão, um reparo de uma nave lá que eles precisam e tal, e no meio do caminho eles acabam encontrando uma criança, um jovem chamado de Anakin Skywalker, e grava muito esse nome. Uma coisa que vocês precisam entender também é que nesse universo todas as pessoas são pessoas, seres ali normais, independente da raça que eles têm, existem diversas raças. Aqui o que a gente tem no nosso mundo como países, lá são conhecidos no universo Star Wars como planetas. É como se fossem países, todo mundo ali representa o mesmo universo, a mesma galáxia ali, mas cada um tá com o seu tipo específico de cultura e assim por diante. São os planetas. Nesse caso, ao longo de toda essa galáxia, perdido nos planetas, existe uma coisa chamada força. Força é como se fosse um poder extra que uma pessoa tem, que é realmente uma coisa raríssima, muito raro mesmo, e as pessoas que têm esse poder e utilizam ela para o bem são pessoas chamadas sensitivas à força, que têm esse acesso a ela e por isso são pegadas pelo governo para serem treinadas. Nesse caso, o Qui-Gon Jinn, que estava nessa missão em Tatooine, acaba pegando o Anakin Skywalker e levando ele para ser treinado lá pelo governo para se tornar um grande Jedi, já que o Anakin Skywalker tinha sido detectado uma grandiosa força dentro dele. Como se fosse o tal do QI que a gente tem nós seres humanos. É praticamente como se fosse o Anakin ser uma criança, só que com o QI mais alto do mundo que ninguém nunca viu. Esse era o Anakin Skywalker. Então obviamente pegaram ele nas pressas e levaram ele para treinar. O único problema nessa história toda é que quando estavam levando ele literalmente saindo do planeta para levar ele para treinar lá no governo, acontece um problema, que esse Jedi, o Qui-Gon Jinn, ele acaba entrando em um duelo e acaba morrendo por um Sith. E a pergunta é: o que é um Sith? Um Sith são pessoas que também são sensitivas à força, porém são sensitivas não para o lado bem e utilizam isso ao seu próprio favor ou ao seu lado ruim, que é uma coisa que estava surgindo. O nome Sith ainda era uma coisa, não era muito usado ainda nessa época em que se passa esse filme aí, ele estava começando a ganhar forma e o relevante dessa história toda aí é dizer que esse cara é sim muito poderoso. Eles são treinados também, só que eles são treinados por aquele lado que eu comentei, que são separatistas, que são contra a república, que são o lado do mal da coisa. E aí eles são representados também com o poder da força, só que eles usam sabre de luz vermelho, e assim detectamos se é colorido é Jedi e se é vermelho é um vilão. Já que o nosso queridíssimo Jedi ele acaba morrendo por esse Sith, né, que acaba surgindo, então quem acaba levando e treinando o Anakin, esse jovem com tamanha força aí, é o próprio Padawan, que é o Obi-Wan Kenobi. Pra vocês terem uma ideia, Padawan é aquele jovem aprendiz, é o que a gente chamaria de estagiário aqui pra gente. Então é uma pessoa que tá começando ali no ramo, tá sendo treinado aos poucos, mas ainda não é tipo, uau, grande guerreiro. Não, é só um estagiário ali mesmo. Só que o próprio estagiário, ele mesmo se responsabiliza e fala: eu vou treinar esse brother, essa criança aqui que é poderosa, eu vou fazer dele um verdadeiro Jedi. E assim acaba o filme 1 com ele mesmo como Padawan, mesmo assim treinando agora uma criança extremamente poderosa. No filme 2, Ataque dos Clones, a gente tem um avanço no tempo, onde o próprio Anakin aqui já tem na média de uns 23, 25 anos.
Aqui nessa média de idade, ele ainda continua sendo treinado pelo Obi-Wan, e a diferença é que o Anakin, que antes era só uma criança, se torna um Padawan, só que um Padawan extremamente experiente, e o Obi-Wan, que antes era o Padawan, agora já é um grande guerreiro Jedi da galáxia. Aqui eles têm uma relação muito legal de como se fosse pai e filho, não seria irmão por irmão, mas um pai e filho, eles dão super bem, e eles juntos em combate, era assim, grandes, que a gente chama de policiais, né, grandes pessoas que cuidavam ali da paz de toda a região. Nesse filme mesmo a gente vê diversos momentos deles trabalhando em equipe, juntos, para combater todo o processo que estava surgindo, como eu comentei que estava surgindo esse lado separatista, esses vilões estavam cada vez maiores, ganhando cada vez mais força na sociedade, e eles dois treinavam sempre juntos. Coisas relevantes que acontecem nesse filme. Anakin Skywalker, agora com seus 25 anos, conhece uma mulher chamada de Padmé Amidala. Ela era praticamente uma senadora da paz, é uma pessoa ali que cuida realmente de fazer paz, fazer lei, basicamente isso. Eles acabam namorando e acabam criando um laço muito forte aí nesse filme 2 que vai se estender aí por um tempinho. Então guarda essa informação. Outra informação muito importante é que temos um brother aí no meio chamado de Palpatine. Palpatine era o presidente ali do governo, ele que estava controlando praticamente o dono ali do estado. Ele era um presidente ali com uma boa postura, era uma pessoa ali muito bem receptiva, tinha muitos guardas em sua volta, e nós como espectador começamos a conhecer mais desse mundo, do lado jurídico que existe por trás, da economia, da política, da sociedade trabalhando ali. E aqui a gente tem uma questão muito curiosa nesse filme, no meio pro final, que o Palpatine e o Anakin, eles acabam se conhecendo e tendo uma ligação muito próxima um com o outro. E guarda essa informação, porque eles vão acabar ficando bem íntimos. Por mais que esse filme ele seja longo, ele acaba sendo um dos que o público menos gosta. E é um dos até mais odiados, sim, podemos dizer. Isso porque ele tem muito tempo e as coisas demoram muito para acontecer. Realmente ele é bem lerdinho. O relevante disso mesmo agora é praticamente no final, onde nessa questão aqui a gente tem uma briga que acontece entre os Jedi contra esse lado separatista do mal, que tinha um exército grandão liderado por, que a gente tem de chamar de droids. São tipo robozinhos, era um exército de robozinhos, tipo milhões de robozinhos aí, e os Jedi lutavam contra eles. Essa era a grande luta da época. E assim se começou, né, uma fase gigantesca na galáxia chamada da Guerra dos Anos e dos Anos, que realmente durou aí muito tempo. Os clones de um lado, que são o governo ele tinha meio que um sistema de clonagem de pessoa e chamavam de clones, que é meio que o exército nosso, a nossa semelhança com o exército do nosso país, e do outro lado os droids, que são os robozinhos. E aí nessa luta que rolava, aconteceu no final aí que os Jedi se deram super mal, que aí o Obi-Wan, o Anakin e a Padmé, esses três aí acabam se ferrando ali e entram dentro de uma fábrica. Aí no final da história eles vão ser salvos, eles acabam sendo salvos por todo o exército de Jedi aí que vem lá, tenta salvar eles, acontece uma guerra aí e tal. E no final da história o que tem de relevante é que o líder desse inimigo aí, que estava liderando esse ataque inimigo, ele chamava Conde Dooku, e o Conde Dooku ele acaba conseguindo sair vivo dessa treta aí. Ele acaba fugindo, ele consegue fugir sozinho lá, deu paz e amor e foi embora. Outra coisa relevante é que durante essa treta acaba morrendo um caçador de recompensa. Os caçadores de recompensa são bem presentes no universo Star Wars. Basicamente são pessoas como mercenários, que você vai lá, paga para ele fazer um serviço para você, ele vai lá, faz o serviço e acabou. Normalmente são pessoas que são boas em roubar, pessoas que fazem lá um serviço para você pegar alguém que você queira eliminar. Varia de qualquer jeito que você quiser. Tanto é que temos até a nossa série, né, The Mandalorian, mais tarde, que ela fala sobre um caçador de recompensa. E nessa história, o tal do Jango Fett, que era um grande caçador de recompensa da época, ele acaba morrendo por um Jedi, né? E infelizmente aí, ou felizmente, depende do ponto de vista, ele acaba morrendo. E ele trabalhava aí mais, fazia um trabalho, pelo menos, pro lado separatista. Então ele tinha meio que um certo vínculo com o lado de vilão, mas não que necessariamente ele era um grande vilão. E aí nisso acaba que o filho dele, o Boba Fett, ele acaba vendo a morte do pai e acaba pegando um ódio dentro de si pelos Jedi muito grande, o que mais tarde vai ser reprisado nos próximos filmes. E basicamente esse é o filme 2, só tem isso de relevante. Agora vamos pro filme 3, A Ameaça Sith. A galáxia aqui é dominada pelo grande embate entre Jedi e droids. Era uma guerra muito grande e a gente tinha o principal aí, ataque pela parte dos Jedi vindo da dupla dinâmica de Obi-Wan e Anakin. Anakin agora estava com a média aí de seus 30 e poucos anos, então a guerra continuava e a treta não para por aí e só começa a aumentar.
Pontos importantes de toda essa história, vamos lá. Padmé Amidala, que era a namorada de Anakin, conta para Obi-Wan, que é o chefe, né, de Anakin, que ela está grávida. E isso não é uma coisa muito bem recebida. Por quê? Porque de acordo com a norma Jedi, para você ser um Jedi ali do governo, uma pessoa da paz e tal, você é tipo igual aos padres pra gente, você não pode se casar, você não pode ter um relacionamento. E aí quando a Padmé chega pro Obi-Wan, que é o mestre do Anakin, chega e fala, então, deixa eu te falar, sabe o seu aluno, o seu principal aluno, o seu queridinho? Então, ele vai ser pai. E aí isso já deixa um clima muito tenso aí, que eles não podem contar pra ninguém, tem que guardar essa informação aí às 7 chaves. Outra informação importante é que aí o próprio Palpatine ele acaba ficando muito íntimo mesmo do Anakin Skywalker. E eles dois, né, o presidente ali com o Anakin, acabam ficando best friends forever ali. E isso é ruim porque o Palpatine, com o tempo e com os filmes, a gente vai percebendo que ele vai dando umas pistas aqui e ali e vai meio que conduzindo, manipulando a mente do Anakin para levar ele para o lado negro da força. Agora a treta fica feia e fica muito feia mesmo. A gente acontece que aqui o Obi-Wan, ele acaba se separando do Anakin, cada um vai fazer uma missão. E aí o Obi-Wan é mandado para uma missão em um planeta chamado Utapau. E nesse planeta ele acaba tendo que derrotar um general, lá droid, não sei o que, não sei o que. Pô, uma missão bem complicada, ele acaba conseguindo fazer ela. Uou, todo mundo feliz, que guerra, legal, tá, da hora. Por outro lado, a gente tem também um grande problema, é que o Anakin, extremamente próximo do Palpatine, acabam meio que montando um plano secreto, e é aqui que toda a história vai girar bastante, e temos o primeiro grande plot twist desse universo. O nosso chamado presidente, que é o Palpatine, ele acaba se revelando como o maior vilão da galáxia. Sim, ele sempre esteve ali de fachada como um presidente, né? Ele nunca foi, assim, uma pessoa que gostasse do mundo e ele queria dominar a galáxia inteira para ele. E assim ele cria um serviço chamado de Império. Império vai ser um governo extremamente ditador, militar, que quando foi criado Star Wars foi muito inspirado no que a gente teve na nossa história, como por exemplo o nazismo. Então a gente tem todo esse governo extremamente poderoso, extremamente que tem essa pegada de censura, tem essa pegada de um grande exército armamentista e tal. E quem cria tudo isso é o próprio presidente que controlava tudo. Então é uma grande revelação. A gente vê a proximidade que o Anakin tem dele. E o Anakin acaba seguindo os passos do Palpatine. E ele mesmo, como um Jedi, acaba tendo aí sua recaída, vamos assim se dizer. E acaba virando para o lado inimigo. O problema dessa história é que Anakin Skywalker não era qualquer pessoa, não era qualquer Jedi. Ele era o ser mais poderoso da galáxia. Lembra que o QI dele lá de força era muito grande? Então, o problema é quando você tem uma pessoa dessa no lado inimigo. Aí é um grande problema. E aí o Palpatine decide fazer uma coisa chamada Ordem 66. O que é a Ordem 66? Conhecido como um ato de traição, acontece que nesse processo aí todo o exército, que eram os braços direitos dos Jedi, que tinham Jedi como tipo os líderes do exército, e todo 60 mil pessoas atrás deles que iam lá nas guerras lutar, tal, esse exército que era clonado, todo o exército que era bilionário, assim, tinha muita gente mesmo, se revolta contra os Jedi. E assim os Jedi são caçados, mortos e assassinados um a um. Só que tudo acontece no mesmo estalar de dedos. Quando o Palpatine chega, manda um aviso para todos os clones e fala: é a hora. Todos os clones, ligam um gatilho neles e todos começam a matar seus próprios chefes. E assim, o que antes os Jedi eram vistos como os pacificadores da paz, os grandes guerreiros, por mais que eram sim grandes guerreiros, não tinham como lutar, era 1 contra 3 milhões, era muito difícil, e assim todos foram caçados. Alguns conseguiram fugir, alguns conseguiram escapar, alguns conseguiram correr, né, que é o que a gente vai ver daqui pra frente, mas realmente a gente teve aí o extermínio de mais ou menos 95% de todos os Jedi da galáxia. Como eu disse, poucos Jedi se safaram, entre eles o que a gente tem de relevante é o próprio Obi-Wan, que consegue se salvar aí, ele consegue fugir aí no meio dessa guerra que todo mundo se revolta contra ele, ele consegue fugir. E o Yoda, né, Yoda ele é tipo o grande mestre Jedi, ele é meio que o chefe dos Jedi aí, que é o bichinho verde e tal, todo mundo conhece ele por Yoda.
E ele acaba conseguindo fugir, uau, legal, tal, ele vai e se refugia em um país aí, um planeta extremamente isolado do mundo. E tem alguns outros, mas mais pra frente a gente comenta sobre eles. Outra coisa é que o Anakin, aqui, ele realmente esquece o lado dele de Jedi, abandona e fala, agora eu sou vilão. E aí ele se revolta, faz atos horríveis, ele caça os Jedi, inclusive os Jedi criança e tal. E aqui, mano, é quando o Anakin entra no poder, entra na raiva dele, extremamente manipulado. E aí sim ele vira o maior guerreiro contra a galáxia. E isso vai dar um problemão grandão. Detalhe que a Padmé Amidala, ela acaba morrendo pelo o próprio Anakin. Lembra que o Anakin e a Padmé namoravam? Lembra que a Padmé estava grávida? Então, que romance bonito, né? E ele acaba matando ela. Acontece uma grande briga, acontece que o Obi-Wan Kenobi, que é o mestre, e o Anakin, que é o seu aprendiz, eles dois aqui começam a ter uma batalha entre mestre e aprendiz, que é maravilhosa, um dos grandes marcos do cinema aí, que a gente tem entre aprendiz e mestre. É uma batalha de classe, de categoria, super, super legal. E no final da história acaba que o Obi-Wan acaba ganhando do Anakin, né? Porque querendo ou não, ele é o mestre, ele tem mais experiência e tal, mas é uma batalha extremamente difícil, extremamente complicada. E no final dessa história, o Anakin acaba sendo extremamente fragilizado. Ele, nossa, perde tudo, ele praticamente não morre por segundos na vida dele nessa batalha aí entre Obi-Wan e Anakin. E com certeza é um dos maiores arrependimentos daqui pra frente do universo Star Wars, porque Obi-Wan deve ter ficado todos os dias da vida dele daqui pra frente se perguntando: por que eu não matei o meu querido aluno? Porque isso daí vai dar um problema gigantesco daqui pra frente, ter deixado ele vivo. Porque ele deixou, por mais totalmente ferido, mas deixou ali o Anakin vivo ali no lugar da batalha. Foi lá ajudar a outra lá, que era a namorada do próprio Anakin, que tava ali morrendo ali no chão e tal. E aí ele foi ajudar ela e deixou ele lá vivo. Palpatine chegou lá e salvou o chamado Anakin e falou: agora eu vou te dar uma vida nova. Nessa brincadeira, acontece que segundos antes da morte da Padmé no hospital, ela acaba conseguindo nascer e gerar 2 filhos. Os filhos dela, que ela estava grávida, então acabam nascendo. Esses filhos nascem e ela em si não consegue cuidar, estava totalmente machucada tal, e aí com o parto não aguenta, e ela em si acaba falecendo, a Padmé. Mas os filhos dela nasceram. Esses filhos, eles não eram só filhos da Padmé, eles eram filhos da Padmé e filho do Anakin Skywalker. Ou seja, Anakin, o ser mais poderoso da galáxia. Lembra disso? Então, se ele vai ter um filho, obviamente o filho vai passar o mesmo sangue. Ou seja, os filhos também vão ser extremamente poderosos. E como era muito arriscado o mundo saber sobre isso, e ninguém podia saber que os Jedi estavam às escondidas, né, fugindo aí do que estava se tornando o Império, então eles pegaram um filho e falaram: é muito perigoso deixar os dois juntos, porque esses dois aqui são o futuro da nossa galáxia. Se tem alguém que pode resolver isso aqui, só são eles, porque a gente tá vendo agora todo o pai deles controlando tudo, e é por isso que aí esses filhos são separados. Um menino chamado de Luke Skywalker, ele é levado para o planeta Tatooine, que era um planeta deserto bem afastado do mundo, e a menina, que é chamada de Leia Skywalker, é levada para um planeta chamado Alderaan, que é um planeta extremamente político, rígido, não sei o que, de lei, não sei o que e tal. E assim, esses dois filhos são separados e nunca se sabem que eles são irmãos, né? Eles nunca vão saber disso tão cedo. Então eles são separados, cada um em um lugar. E assim acaba o filme 3, com o Anakin Skywalker virando um ser novo. Lembra que o Palpatine vai lá e salva ele? Salvou ele, e assim ele vira uma coisa muito famosa no cinema, chamado de Anakin Skywalker vira o Darth Vader. Sim, o Darth Vader é meio que um nome, uma postura ali que ele alcança pelo Palpatine e fala: agora você não será mais o Anakin Skywalker, agora você será o Darth Vader, o grande guerreiro da galáxia. Só que ele, o Darth Vader, ele é tipo o grande general, ditador da galáxia inteira. É literalmente uma ditadura militar que ele cria dali pra frente. Só que Darth Vader é um ser extremamente poderoso. E isso vai dar muito ruim daqui pra frente. Mas se você quer saber como essa história vai continuar, assista nossos próximos episódios aqui, que a gente vai ter o nosso documentário explicando o universo Star Wars. Muito obrigado que se você assistiu até aqui, temos novos vídeos chegando já já com a continuação dessa história. Muito obrigado, te vejo na próxima, um grande abraço, valeu, falou e fui.